Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trazer mais uma meditação para a nossa desenvoltura espiritual, tá certo? E se você quiser acompanhar, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a missão do Senhor Jesus. E qual é a missão daquele que se diz homem de Deus, os pregadores do evangelho do nosso tempo, tá certo? Bom, vamos ao texto que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ponto. A gente vai explicar isso aqui e dar continuidade para você poder entender aonde nós vamos chegar com essa mensagem. Bom, a gente tem que saber o seguinte: existe um ministério, tá? O ministério. Tem pessoas que falam assim: ah, não, porque o meu ministério é de cura. Não, o meu ministério é da palavra, o meu ministério é da libertação, o meu ministério é da revelação, e aquelas coisas todas, cheio de ministério. Eu quero explicar, eu tenho respeito pelas pessoas, mas eu quero explicar para você qual é a essência realmente, verdadeiramente, do ministério de Deus. Entregue àqueles que se dizem ministros, que se dizem homens, que vão falar em nome dele. Tá certo? Bom, a gente sabe que as pessoas elas têm muitas necessidades, mas o texto sagrado diz assim: eu vou pelo texto sagrado, eu vou pelo que realmente está escrito na palavra de Deus, na orientação dada por Deus. Então aqui o apóstolo Paulo diz assim: ora, eu vou pausadamente agora explicando para você. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a gente sabe que Deus criou todas as coisas, tá? Tudo provém dele, mas que lá no Éden, isso é uma história antiga já, todo mundo sabe, teve o problema do homem tocar na árvore e aí o pecado entra no mundo e pelo pecado entra a morte. As pessoas têm que saber que essa morte é exatamente uma separação que acontece. E segundo a palavra de Deus, diz lá que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ou seja, eles estão separados da glória de Deus. A morte, esse tipo de morte, trouxe uma separação entre Deus e o homem. Por isso, o homem fica exposto e as forças espirituais do inferno que existem, elas têm muito acesso à vida deles por conta dessa exposição, dessa separação, ok? Então, como que Deus faz para poder reconciliar o mundo, para reconciliar as pessoas a Ele? Depois de todo aquele serviço da lei, todos os preceitos de lei mosaicas, os 613 preceitos de lei, tentando, trazer o homem uma consciência do mal que o pecado faz, e não podendo salvar a humanidade, então Deus vem com a dispensação da graça através do seu Filho, ok? Então eu vou explicando aqui, eu vou lendo, vou explicando. Então está escrito lá, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esses pregadores, esses supostos ou pastores que dizem, eles têm que saber que a maior missão de um pastor, de um homem de Deus, de um pregador, desses que vem em nome dele, em nome de Deus, é reconciliar as pessoas a Deus. Ok? É reconciliar as pessoas a Deus. Esse é o trabalho. O trabalho nosso, o trabalho daquele que se diz homem de Deus. Eu nem me falo em questão de títulos de pastor, porque não preciso de título de pastor, nem de título de nada. Existe um chamado, num outro vídeo eu posso explicar isso na Bíblia, existe um chamado, ok? E outra vez questionaram, a pessoa sai da instituição, mas leva o título. Eu não preciso do título. Eu não preciso. Isso daí não é orgulho, por favor. Isso tem fundamento bíblico. Tá? Você não vê os apóstolos com título de nada. Você não vê os cristãos antigos com título de nada. Ok? Não são os títulos que fazem o homem de Deus. A gente vê muitos que têm títulos e são homens que totalmente uma vergonha para o evangelho. Mas eu não vou entrar nesse assunto, nesse ponto agora, ok? O que eu quero dizer para você é que foi entregue para nós, para esses que se dizem que têm chamado, foi entregue para nós um ministério de reconciliação, de reconciliar as pessoas a Deus.
a maior glória que você pode dar para Deus é reconciliar uma alma que está afastada de Deus a Ele. Reconciliar. Pessoas que nem sabem como é uma vida com Deus. Pessoas que pensam, elas medem vida com Deus quando elas olham que tipo de vida que as pessoas têm nas instituições religiosas, que se denominam aí igrejas. Ok? Então elas começam a medir. Ah, não, mas ali não corta o cabelo. Não, mas ali não põe calça comprida. Não, mas ali não pode assistir programa. Não, porque não, mas ali é porque tem que fazer o negócio do Daniel. Ali tem que. Não, ali tem um negócio de fogueira. Ali tem não sei o quê. Então as pessoas elas ficam medindo essa espiritualidade, olhando como as instituições fazem. E a reconciliação com Deus não tem nada a ver com isso, ok? Então ele diz assim, ó, olha só a importância. Então ele diz assim, ó, a saber que Deus estava em Cristo, isso é muito profundo. Uma vez Filipe, vou pegando aqui os ganchos, uma vez Filipe fala para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim, ué, ora Filipe, como você me faz uma pergunta dessa? Você anda comigo todo esse tempo e você me diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então Deus sempre esteve em Jesus. E todo o trabalho que Cristo fez, era Deus em Cristo fazendo. Ele fala na oração, em João 17, tem a oração sacerdotal de Cristo. E ele fala que ele e o Pai são um. E ele roga pelos discípulos para que os discípulos sejam um com o Pai, como Cristo era com o Pai. E isso me traz muitas lembranças. Quando Deus pede para fazer o tabernáculo, na época em que o povo sai do Egito e está peregrinando pelo deserto, e Deus ele pede para Moisés fazer o tabernáculo, é porque Deus queria habitar entre os homens. Isso está escrito. Mas depois dessa dispensação mosaica da lei e entra a dispensação da graça, Deus deixa de morar, de querer conviver entre os homens para estar vivendo nos homens, habitando nos homens. Portanto, hoje somos o templo onde o Espírito Santo habita. Alguém vai discordar disso? Então, aí sim começa a igreja de Cristo. Não havia igreja antes, a igreja vem depois, ok? A igreja é depois de Cristo. Somos a igreja. Então, cada um de nós que somos a igreja e trazemos dentro de nós o altar, então, essa questão de virou as costas para o altar, cai por terra, porque o altar está aqui dentro, é aqui, ok? O altar é aqui, ó. Nós somos o templo. A samaritana pergunta para Jesus, os nossos pais dizem que nós temos que adorar a Deus neste monte, lá em João 4. E vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar a Deus lá no templo, em Jerusalém. É no templo ou é no monte? E Jesus fala, nem no templo e nem no monte. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é em espírito. Hoje, Deus ele deixa de habitar em templos para habitar em nós. Isso não é glorioso? Através de Cristo. É assim que ele faz a reconciliação. Então, o versículo 19, ele fala, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí você tem lá, quando João 3,16, que fala que Deus amou o mundo, não as coisas do mundo, mas o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Viu como que é simples? É um evangelho simples. É uma coisa simples, ok? Não precisa de, desculpa a expressão, não precisa de tanta parafernália de invenção, de história, para poder prender a pessoa numa religião, numa instituição. Não são formalidades que Deus está atrás. Deus está atrás de um povo que se arrependa. A gente vai chegar nessa parte. Então está escrito ali, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, os pecados que estavam sobre nós e que teriam que ser aplacados através da ira de Deus e nos levaria exatamente para o inferno, então essa imputação não foi colocada em nós, essa imputação foi colocada em Cristo. Nele foram imputados os nossos pecados, aquilo que nos condenava. Entende?
Então, esse é o ministério da reconciliação, que a gente tem que pregar para as pessoas o perigo que elas correm de ficar de qualquer forma, de qualquer maneira, ainda que elas tenham aquele pensamento em Deus, ainda que elas tenham aquela consideração com Deus, ainda que elas agradeçam aqui e acolá, reconhecem. Mas, queridos, nós temos que nos arrepender. É tempo de se arrepender. Ele diz assim, ó, versículo 20, para terminar. De sorte, que foi entregue para nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando, e eu quero explicar um pouco disso para você. Bom, nós tivemos algum tempo aí, já faz, acho que está recente um pouco, um ano mais ou menos que nós retornamos da África, um pouquinho mais de um ano. Tivemos um tempo na África fazendo um trabalho, e eu lembro que, missionário, e eu lembro que em alguns momentos que estivemos lá, minha esposa e eu, nós tínhamos que ir à Embaixada do Brasil. Questão de documentações, questão de registros. Então a gente tinha que ir na Embaixada do Brasil, lá em Moçambique, na África. Inclusive um abraço a todos os meus irmãos moçambicanos que estão agora nos assistindo por esse vídeo, tá? Bom, então nós tivemos que resolver algumas situações na Embaixada do Brasil, né? Na Embaixada do Brasil. E aí, o que significa uma embaixada no Brasil? Eu vou tentar explicar bem grosseiramente, tá? Para você poder entender. A Embaixada do Brasil, lá em Moçambique, é um pedaço do Brasil em Moçambique. É um pedaço do Brasil em Moçambique. É como se fosse um pedacinho do Brasil. Você entrou na Embaixada Brasileira, então você está no Brasil. E ali as pessoas resolvem tudo que você tem que resolver de documentação, de tudo. Claro, né? Faz chegar as coisas que tem que chegar aqui no Brasil. Daqui mandam documentações também para Moçambique. E ali na Embaixada Brasileira é como se fosse o Brasil e ali eu resolvo as coisas do Brasil. Ok? Então a Embaixada Brasileira, ou pode ser de outro país também, existe a Embaixada Americana, existe a Embaixada Portuguesa e por aí vai, tá? Cada embaixada representando o seu respectivo país. Significa aquele país da pessoa naquele lugar. Deu para pegar isso? Eu acredito que deu para você entender. Mas onde que eu quero chegar para você? Uma vez que, aqui está escrito, de sorte que somos embaixadores de Cristo. O que significa o embaixador então? É aquele, é muito bacana isso, né? É aquele que representa Cristo. Então, o que Cristo falava? Vamos falar logo de João Batista. João Batista, quando batizava, ele falava assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Está próximo. Aí vem Jesus. Aí Jesus fala assim, arrependei-vos, essa era a mensagem. Arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Interessante, né? Por isso que ele diz, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus chamando a atenção das pessoas, dizendo se arrependa, porque está próximo, na época de João Batista. Quando Cristo vem, ele fala, se arrependam, porque é chegado até vós o reino dos céus. Ou seja, eu estou falando aqui, eu represento o reino dos céus. Aqui está a embaixada, somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus. Pastor, homem de Deus, pregador, missionário, aqueles que, ministros de Deus, aqueles que vão em nome de Deus, ele não tem que falar outra coisa. Ele tem que, quando eu falo não tem que falar, desculpa a expressão, mas ele tem que, essa tem que ser a tônica da mensagem dele. Essa tem que ser a coisa mais importante, porque é assim que você vai reconciliar as pessoas, falando que elas têm que se arrepender do modo de vida, da negligência. Quantas pessoas sabem que precisam se consertar com Deus? As coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo. Cristo está voltando. E eu reforço, se você vai acreditar, se você não vai acreditar, não vai alterar o plano. O plano já está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Então nós que somos, faço até um apelo aos que se dizem homens de Deus, independente da sua condição, que você possa ser esse embaixador que vai realmente levar o ministério de reconciliação, reconciliar as pessoas, não é dividi-las, não é promover discurso de ódio,
porque na minha denominação, porque na minha instituição, porque se aqui que tem salvação, aí não tem. Isso tudo aí é mentira. Isso tudo aí é vaidade. Isso tudo é vaidade. Então, eu fico vendo, eu fico imaginando Jesus olhando isso. É uma vergonha isso aí. Sabe, você vai a um culto, você não escuta falar de Deus, você não escuta falar de Jesus, você não escuta o Evangelho. É só confissão positiva. Confissão positiva, filosofias, tem um nome que eu tento lembrar sempre, confissão de vitória, você só vai vencer, só receba isso, eu declaro para você que você vai isso. Querido, tudo bem, declara aí, deseja, só que assim, ó, você tem que saber que essas pessoas, elas precisam se reconciliar com Cristo. Existe um ministério de reconciliação, isso está aqui ó, na palavra de Deus. Ah, mas vem cá, e as pessoas que elas estão precisando de saúde, as pessoas que têm problemas no casamento, as pessoas que têm problemas financeiros, as pessoas que têm problemas com a educação de filhos? Deixa eu falar uma coisa para você, você quer que eu seja realista? Você quer que eu fale de verdade? Sempre teremos. A gente vive no mundo, não vive no céu ainda. O reino, a gente procura estabelecer ali, explicar para as pessoas o reino dos céus, para que haja um arrependimento, vida com Deus. Estamos caminhando para lá. Segundo o texto sagrado, a nossa pátria não é aqui. Ok? Mas vamos lá com os pés no chão. Sempre teremos. Você sempre vai ter um problema financeiro, vai acontecer alguma coisa. Eu não estou sendo pessimista, por favor, estou sendo realista. Sempre vai ter uma situação que você vai ter que enfrentar. Sempre. Nesses todos os anos que eu tenho de vida, que Deus me permite, eu sempre tive problemas. Com Jesus, estando em instituição, trabalhando na missão, sempre tive problemas. Quer sejam pessoais, quer sejam problemas externos, problemas de terceiros que envolvem você, porque você faz parte, enfim. Sempre teremos. Jesus nunca enganou ninguém, ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, é no mundo que você vai ter aflição. Então, você vive no mundo, querido, ou você vive em outro planeta? Com todo respeito. Você é terráqueo? Desculpa a brincadeira, mas você... Então, querido, se você vive no mundo, abre a tua visão, pé no chão, rapaz. Larga de viver aí no mundo da lua. Acorda para a vida. Você vive no mundo, você vive aqui? Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, Jesus disse. E esse vencer o mundo não é você conquistar toda hora. Jesus venceu, eu vou vencer. Não, ele venceu outra coisa. Venceu a si próprio, venceu o ego, venceu as vaidades, venceu as investidas, os assédios contra coisas erradas. Ele venceu isso. A gente vive nesse mundo cheio de assédios, né? Cheio de assédios. E ó, dentro de instituições cheio de assédio. Para você conquistar isso, para você ser aquilo, para você ser aquilo outro. Se venda, eu não vou me vender. Não me vendi. E prefiro passar a luta que eu tiver que passar. Quem me conhece, está mais perto de mim, sabe da luta, da guerra que é. E eu estou pouco preocupado, estou pouco ligando com o que vai acontecer com a minha vida. Estou pouco ligando. Por quê? Porque o meu ministério é de reconciliação, né? E de vida com Deus. A minha pátria não é aqui, estou caminhando para lá. Não posso perder essa visão. Sem fanatismo, compreendendo as pessoas, né? Tendo aquele bom senso de orientar quem precisa de orientação, de ajudar quem precisa de ajuda. É assim que é, ok? Então, quero deixar para você essa mensagem, para você meditar. Falamos então sobre 2 Coríntios capítulo 5, a partir do 18. E ali fala, né? Ora, tudo provém, repetir para terminar, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E essa reconciliação não é por meio de templos, é por meio de Cristo, ok? Não sou contra o lugar de culto, onde as pessoas vão lá para poder receber uma orientação. Eu sou contra a distorção, tá, da palavra de Deus. Isso aí eu sou totalmente o avesso. Eu repudio distorção da palavra de Deus. Eu acho que isso daí é uma coisa que é muito errado. As pessoas têm uma ideia, líderes que têm uma ideia, eles têm uma ideia, e para respaldar a ideia que eles têm, para poder ter a atenção e a credibilidade das pessoas, então eles respaldam a ideia deles com um texto, com alguma passagem bíblica,
porque as pessoas querem Deus e tudo que for para Deus elas vão colocar o coração, vão colocar toda a força. Os sinceros fazem isso. E aí, para respaldar aquela ideia, para eles conquistarem, que eles chegaram onde eles querem ter aquela ideia, usam textos sagrados e palavras e mensagens para respaldar. Eles encaixam, mesclam, e quem lê e não conhece fala assim, poxa, aqui realmente é muito de Deus, porque olha só, tem tudo a ver. Mas porque a pessoa não conhece, não busca com profundidade, ok? Bom, isso é mensagem para outros momentos aqui, tá bom? Se te ajudou essa mensagem e você está assistindo pelo YouTube, dê o seu like, que é importante para nós. Para nós quê? Para a mensagem. Para chegar, eu aprendi que o YouTube, quando entende que uma mensagem é importante, tem like, as pessoas gostam, é importante, ajuda, ele faz chegar para mais pessoas. E o meu desejo é que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível, tá bom? É tempo de se arrepender, é tempo de nós nos reconciliarmos com Deus, é tempo de nós colocarmos realmente a nossa visão naquilo que é mais importante, tá bom? Ame a sua família, abrace a sua família, passe o maior tempo que você puder com elas, tá? E que esse ano seja um ano de realmente de um entendimento, uma compreensão maior das coisas que estão por vir, tá bom? Forte abraço a todos vocês, Deus os abençoe e até a próxima mensagem.